noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, que possamos ter um final de ano, outubro, novembro, dezembro, cheio do Espírito Santo, no seu casamento, no seu trabalho, no seu lar, louvado seja Deus. Trago um abraço aos amados irmãos da nossa comunidade, Primeira Igreja Batista de São Paulo, especialmente do pastor Paulo Eduardo, ao amado pastor Telmo, pastora Viviane, que honra muito grande estar com vocês aqui, estou muito feliz, obrigado Tiago, G, pela nossa vinda de Florianópolis para cá agora. Irmãos, estou no finalzinho de uma maratona, vai ser a 12ª pregação desde sexta. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, se a voz falhar um pouquinho aqui, a gente está nessa maratona, mas tudo para a glória de Deus, com muito amor, muito amor. Eu quero te convidar desde já, vamos juntos abrir a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos capítulo 17. Trago um abraço também da minha esposa Natália, da minha filhinha, nossa filhinha Maria, que está com 12 aninhos, estão lá orando. Mandei mensagem para elas aqui agora, estão orando por vocês. E nós vamos ler aqui um texto tão bonito da palavra sobre o tema desta conferência teológica. A passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Atenas, mostrando como que o Evangelho, a palavra de Deus é relevante para mudar vidas, mudar cidades inteiras, amém, queridos? E nós temos aqui um dos textos mais importantes na Bíblia sobre esse assunto, sobre esse tema. Enquanto você abre aí apenas esse aviso, eu trouxe alguns exemplares ali no final. Esse aqui é o último livro que nós lançamos no final do ano passado. É um livro, olha que bom para você dar para o seu cônjuge. Um dia sem odiar. Olha que bênção, meus amados irmãos, ó. Descubra como o perdão pode mudar a sua vida. É uma ferramenta também assim, evangelística, fala sobre o perdão. O perdão é a promessa de nunca mais cobrar da pessoa a ofensa que ela cometeu. Quem perdoa não fica dizendo assim, eu te perdoei aquele dia. Não, não existe isso. Quem perdoa tem que perdoar. E quantas pessoas muitas vezes até no momento de louvor, quantos foram abençoados aqui com esse momento tão maravilhoso, presença de Deus, e às vezes você parece estar num céu chumbado, sabe? Porque muitas vezes ainda tem rancor, amargura. A Bíblia diz em Efésios, livrem-se da amargura, livrem-se do rancor. Então tem essa obra ali no final, um dia sem odiar. Tem versão em inglês, espanhol e em russo. Eu não sei falar russo, louvado seja Deus, amém, queridos? Tem ali no final, os irmãos que quiserem. Todos encontraram? Amém? Atos 17. Vamos refletir um pouquinho então nesses minutos sobre uma igreja biblicamente relevante, socialmente transformadora, engajada. Olha o que a palavra de Deus diz, verso 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Atos 17, verso 16, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias. Com aqueles que por ali se encontravam, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar.
Deus fez isto para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: olha, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas, que nosso coração seja terra boa, e que a semente da palavra frutifique em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não é suficiente viver o evangelho internamente, nós precisamos manifestá-lo. Não é suficiente viver um evangelho, Jesus disse, que é um sal sem sabor. Não é possível viver um evangelho que é uma candeia, uma lâmpada escondida. Nós temos que estar posicionados, brilhando, que o aroma de Cristo seja verdadeiro na sua vida. Nós somos chamados por Jesus, a igreja é chamada a tocar a sociedade, tocar o mundo, levar as boas novas, amar as pessoas, amar a Deus, amar as pessoas. A verdadeira fé, ela não nos torna arrogantes, a verdadeira fé não nos torna pessoas separadas, no sentido de excêntricas, no sentido de não se importar, de sermos pessoas insensíveis. Não, nós devemos amar, nós devemos levar aquilo que o Senhor fez na nossa vida agora como testemunhas. Amém? Quem recebe mais uma vez essa missão? Eu quero ser uma testemunha de Jesus. Somos testemunhas de Jesus. E esse é um texto riquíssimo. Enquanto tiver tempo aqui eu vou falar hoje. Louvado seja Deus, olha aí. Porque precisa de muito tempo, umas 100 horas para estudar esse texto aqui. Literalmente umas 100 horas. Esse texto é muito, muito rico. Mas a minha ênfase aqui nesses minutos é nós percebermos como que o apóstolo Paulo, ele conseguiu testemunhar em 4 ambientes diferentes da cidade, tocando a sociedade. De Atenas, uma cidade tão importante. Atenas é onde surgiu a democracia, enquanto sistema de governo. É onde Sócrates, Platão e Aristóteles ensinaram, os grandes filósofos de todos os tempos. E a riqueza cultural, tudo isso, as Olimpíadas. E o apóstolo Paulo passou por essa cidade. É interessante que Paulo, de cara, verso 16 diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas. O que aconteceu? O apóstolo Paulo estava pregando em Bereia. O apóstolo Paulo estava anunciando o evangelho em outra cidade. Você sabe que o texto imediatamente anterior nos ensina que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles receberam a mensagem com muito interesse e eles examinavam todos, eles conferiam, faziam uma conferência na Bíblia, se era desse jeito mesmo. Acontece que chegaram perseguidores, judeus que queriam prender Paulo, maltratar Paulo. Então Paulo foi enviado para fora da cidade. Timóteo e Silas permaneceram em Bereia pregando. E o apóstolo Paulo foi então, levem Paulo para longe daqui. Então ele chega em Atenas. Ele está de passagem por Atenas. Ele está apenas algum período em Atenas esperando Timóteo e Silas chegarem até ele. Olha que interessante. Não foi uma igreja que planejou, vamos agora fazer uma estratégia para alcançar Atenas. O apóstolo Paulo está só de passagem por essa cidade. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Mas mesmo que ele está apenas de passagem por essa cidade, você tem que entender o seguinte: um estudante da Bíblia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós jamais tiramos férias da missão.
Não existe férias. Você pode tirar férias do seu trabalho, férias escolares, mas não tem férias de santidade, não tem férias da fé, não tem férias do testemunho. O apóstolo Paulo estava de passagem por essa cidade, e o que o texto diz? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Se nós queremos ser uma igreja que testemunha para a cidade, em primeiro lugar, nós temos que entender isso. Missão é o tempo inteiro. Você não faz missão, você é uma missão, você é uma testemunha de Jesus. Segundo, nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos observar ao nosso redor a dor das pessoas, ouvir as pessoas. O que Tiago nos ensina? Sejam prontos a ouvir, tardios em falar. A igreja precisa muitas vezes calar um pouco e observar, entender o que está acontecendo ao seu redor, prestar atenção na dor das pessoas. O apóstolo Paulo, o pouco que ele ficou em Atenas foi o suficiente para ele fazer o que nós chamamos de exegese cultural, ou seja, observar, ler a cultura, ler as dores. Ele percebeu que Atenas estava empesteada de ídolos, de estátuas idólatras. Ele percebeu que era um povo extremamente idólatra, e que aquilo deixou ele indignado. Aquilo, ele falou: gente, esse povo está vazio, esse povo. Então, em nome de Jesus, eu também oro essa noite para que possam cair escamas dos seus olhos, amém, queridos? Para você perceber, às vezes, pessoa do seu lado, no seu trabalho, na sua universidade, na sua vizinhança, na sua família, do seu lado, a pessoa prestes a ter um piripaque, prestes a colocar tudo a perder, mas muitas vezes nós estamos tão ocupados com nós mesmos, nós estamos tão embrutecidos. Eu trabalhei com um colega, ele tomava tanto café, meus irmãos, que ele espirrava de olho aberto, ninguém me contou, eu vi. Ele disse assim: Davi, tudo bem com você? E ele ia de um lado para o outro, ele ia de um lado estúpido, embrutecido, maltratava as pessoas. Um dia ele pegou e quase agrediu uma colega do escritório de advocacia que a gente trabalhava. Eu peguei e chamei ele no canto e falei assim: maneira, nem tudo gira em torno de você, você deu uma resposta ríspida, uma resposta estúpida para a pessoa ali. Calma, quem quer ter mais graça, mais amor, mais discernimento espiritual? Para tocar a sociedade a gente precisa do Espírito Santo, de discernimento. Você sabia que se você for bem treinado, biblicamente, você apenas de observar uma cidade, você começa a identificar as dores, às vezes nos muros, as paredes de uma cidade gritam, as pichações gritam. Você treinando observar as lacunas de uma cidade, abrir os olhos. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai estar aqui amanhã, ele sempre diz isso. O verdadeiro pregador, ele lê o texto e lê o povo, lê o texto e lê o povo. John Stott usava outra metáfora dizendo: nós temos que ter uma dupla escuta, ouvir a palavra e ouvir o grito de dor do mundo, ouvir a palavra e ouvir o grito de dor do mundo. Isso que Jesus nos ensinou. Ele é Emmanuel, Deus conosco. É uma missão encarnada, não é uma missão, quem está entendendo, amém, queridos? Uma missão que você não se importa, que você não está nem aí. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus olhava, Jesus disse que o jovem rico, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus o amou. Diz que Jesus, ele observou as multidões como ovelhas sem pastor e teve compaixão delas. Que nós possamos ter os olhos de Jesus, amém, queridos? O apóstolo Paulo começou a observar aquela cidade. Ele começou, antes de falar, ele ouviu. Antes de lançar a semente, ele percebeu o terreno. Ele percebeu e algo chamou a atenção dele. Algo chamou a atenção dele: a idolatria. A idolatria. Existem vários textos de historiadores da época que atestam isso. Por exemplo, Pausânias é um autor da antiguidade. Ele diz o seguinte: em Atenas tinha mais ídolos do que todo o restante da Grécia. Outro autor chamado Plínio dá o número exato. Ele diz que havia cerca de 30.000 estátuas idolátricas em Atenas. Só para você ter uma dimensão do que isso significa. Na mesma época, a cidade de Jerusalém, quando você estuda a história demográfica de Jerusalém, tinha 20.000 habitantes na cidade baixa, no primeiro século da era cristã. 20.000. Quer dizer, em Atenas tinha 30.000 ídolos. É 10.000 a mais do que o número de habitantes total de Jerusalém, da cidade baixa. Então aquilo ali não era uma coisa normal. O último exemplo é de um autor chamado Petrônios, que dizia, muito famosa essa frase:
era mais fácil achar um ídolo em Atenas do que uma pessoa. De tantos ídolos. Então, a partir daí, Paulo fica indignado. Eu quero te perguntar também essa noite, o que te deixa indignado? O que te faz chorar? Às vezes você está chorando que seu time não tem campeonato mundial, às vezes você está chorando por causa do problema político, às vezes você está chorando por causa de um problema no trabalho. Sabe o que é bonito nesse texto? O que levou Paulo a ficar indignado foi o vazio espiritual das pessoas, paixão pelas almas. Se nós queremos tocar uma cidade, nós precisamos pedir essa paixão renovada para Deus, amém, queridos? Pedir essa paixão renovada para Deus. Ele ficou indignado de ver, gente, como as pessoas estão longe do Senhor. Porque quem sacrifica um ídolo, sacrifica um demônio, como ele vai explicar em a carta aos Coríntios, da comida sacrificada aos demônios, aos ídolos. Então o apóstolo Paulo está indignado. Então, essa brevíssima introdução para a gente entender então os 4 ambientes que o apóstolo Paulo vai testemunhar a palavra. E qual que é o primeiro lugar? Olha comigo o verso 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal. Primeiro lugar que o apóstolo Paulo foi para a sinagoga. O primeiro lugar que ele chegou para começar a testemunhar o evangelho naquela cidade de Atenas, ele foi falar com seus irmãos de fé. E o texto não diz que Paulo chegou na sinagoga e consolou os tementes a Deus. Diz que ele discutiu com os tementes a Deus. Aqui a gente aprende que tinha algo errado naquela sinagoga, naquele agrupamento, naquele ajuntamento de pessoas tementes a Deus. Eles se tornaram muito mais um clube do que um lugar de testemunhas do evangelho. Eles se tornaram muito mais uma frota de iates do que uma frota de barcos pesqueiros, como Jesus falou, que nós devemos ser pescadores de almas. Eles estavam encastelados, eles estavam ali vivendo a vidinha deles. Nós temos que ter muito cuidado para a religiosidade não nos matar, amém, queridos irmãos? Muito cuidado para a gente não começar a pregar em púlpitos de marfim, completamente desconectados da realidade, completamente longe da dor da vida das pessoas. Sabe, meus amados irmãos, eu sou filho de pastor, neto de pastor e bisneto de pastor. Meus 4 bisavós foram pastores, pregadores, plantadores de igreja. Minhas 4 bisavós foram servas de Deus, intercessoras, pregadoras do evangelho, mulheres consagradas a Deus. Meu pai é pastor, avô pastor, tio pastor, cachorro é pastor alemão, outro é pastor belga. Onde você imaginar tem pastor na minha família. Estou completando agora 25 anos de ordenação pastoral. 24 para 25, ano que vem 25 anos pregando. Então, eu sou a pessoa mais evangélica aqui. Respira, em nome de Jesus, amém, queridos? Fica sossegado, fica tranquilo, que eu vou falar um negócio aqui com propriedade de causa. Às vezes você é uma pessoa religiosa, às vezes você é uma pessoa que se torna, sabe, acostumada com a religião, gosta da religião, mas não é sobrenome que salva, é o nome que está acima de todo nome que salva. Ser cristão é muito mais do que ser membro de uma corporação humana. É ser nascido, renascido em Cristo Jesus. É ter o caráter transformado. É ser alguém agora que ama Deus e ama o próximo. É deixar de ser muitas vezes uma pessoa que quer apenas ali conviver num lugar. Não, nós somos chamados para brilhar a luz de Cristo ao mundo. Amém, queridos? Deixar de ser simplesmente uma pessoa religiosa, deixar de ser uma pessoa simplesmente ali, mas eu já sou batizado. Meu irmão, nem todas as águas dos oceanos podem purificar o seu pecado, mas uma gota do sangue de Jesus pode purificar o seu pecado. Será que você só tem o nome no hall de membros da igreja? Será que você está aqui só porque você quer conhecer alguém? Nós não podemos nos enganar, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Se ele plantar na carne, da carne colherá destruição. Mas se ele plantar no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém, queridos? O apóstolo Paulo está enfrentando a hipocrisia daquela sinagoga. A hipocrisia daquelas pessoas que professam o nome de Deus com os lábios, mas na prática estão acomodados num ambiente cheio de ídolos. Eles não fazem diferença, eles se tornaram apáticos, eles se tornaram indiferentes, eles pararam de clamar, eles pararam de ouvir, eles se tornaram ali um enfeite na região.
Eles se tornaram ali uma peça decorativa cafona na região. Eles se tornaram ali, não faz diferença. O que adianta você prosperar, mas perder o sabor de Deus da sua vida? O que adianta a igreja não ter a essência dela, não salgar, não mudar a vida de ninguém? Apenas a fachada, apenas a fachada. Esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu fui pregar, pastor Telmo, no Recife. Fui convidado para pregar na igreja anglicana do bispo Miguel Shoa, aniversário da igreja. E lá eles têm o costume de usar o colarinho clerical. Sabe o colarinho clerical assim? E aí eu fui convidado, cheguei lá. E aí o pastor falou assim comigo: Davi, é o aniversário da igreja, a gente tem o costume de usar o colarinho clerical. Você não se importaria de usar? Eu falei: pastor, não tem problema. Empresta um que eu não tenho, vê um GG, eu estou um pouco gordinho, vê um aí, e eu uso e tal, não tem problema, então eu vou mandar aí. Aí eu fiquei esperando lá no hotel, tocou o telefone. Quando eu atendi, era o recepcionista do hotel. Ele falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei: o quê? Ele falou: não, moço, eu já vou buscar aí, não se preocupe, eu estou indo buscar aí. Ele: não, Santo Padre, já mandei subir, por favor, o senhor fique aí no quarto, por favor, padre, não faça isso, o senhor não faça isso. Aí eu até explicar a ele, eu falei: vou ficar quieto, né? Aí tocou a campainha. Quando eu abri a porta do quarto do hotel, a camareira tinha tanto respeito pela roupa, que ela se inclinou para me entregar. Ela falou assim: bênção, padre, fez assim, ó. Aí eu não sabia nem o que fazer. Eu peguei e falei assim: vai e não peques mais, falei para ela. Aí eu peguei a roupa, coloquei a roupa assim em cima da cama. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei: gente, olha só. E eu estava me preparando ali para a reunião. E aí eu comecei a orar. E é muito legal. Quem gosta de falar com Deus assim, lavando louça, dirigindo, não é legal? Arrumando a casa, arrumando as coisas, e você vai falando com Deus. Eu comecei a orar. Aí eu estava ali, comecei a orar, comecei a falar com Deus. E Deus começou a falar comigo. E eu comecei, pensar sobre aquilo. E aí chegou a hora de eu me arrumar para a reunião. Eu me ajoelhei na cama e comecei a fazer uma oração. Eu falei assim: Deus, não me deixa virar uma roupa, Senhor. Não me deixa virar um personagem, não me deixa virar uma fachada. Não me deixa, Senhor. Não me deixa ser confundido. Por quê? Porque é fácil para você perceber a tradição dos outros. Claro, você está fora, você percebe. O desafio, meus irmãos, que eu aprendi, é que todos nós temos tradições. E quando você vem aqui, e você entende a hora de falar, a hora de levantar, quando você entende o modo de se comportar externamente, todos nós aqui, sem exceção, todos nós corremos o risco de nos tornarmos hipócritas. E de nos tornarmos então como essa sinagoga ateniense, indiferentes, não faz diferença nenhuma no lugar que está. Lê a Bíblia, mas lê a Bíblia apenas para se sentir bem. Quem está entendendo? Amém, queridos? E não é isso. Não é esse o propósito dessa conferência, não é esse o propósito do seminário, da Escola Raiz, não é esse o propósito. O propósito é nós sermos nutridos com as verdades da palavra de Deus, para a gente iluminar o mundo como Jesus requer de nós, como Jesus comandou, como Jesus ordenou aos seus discípulos: vão, façam discípulos de todas as etnias, de todas as nações. Meus amados irmãos, eu orei: Deus, não me deixa me transformar apenas numa fachada, me leva antes disso, Senhor. Tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Nós não podemos ser sepulcros caiados, bonito, arrumado, monumento por fora, mas por dentro um cadáver, por dentro um defunto espiritual, morte, ossos podres. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele começou então, a exortar aqueles irmãos. A igreja brasileira está muito pomposa, ela deveria estar mais curvada, mais quebrantada diante de Deus. Contar, menos vantagem e chorar mais pelas almas perdidas. Clamar mais pela presença do Senhor. É isso que Paulo ficou indignado. Ele falou: agora tem um detalhe, você percebeu que diz assim? Que ele falou tanto com os de fala grega, como com os judeus, quer dizer, de fala hebraica. Isso é muito importante em Atos. Por quê? Porque lá em Atos 6, essa divisão étnica e linguística foi uma causa de divisão na igreja. As viúvas de fala grega eram preteridas na distribuição de alimentos, eram deixadas por último, eram deixadas para trás.
e as judias pegavam o alimento primeiro. E isso motivou o colégio apostólico a pedir direção de Deus. E aí qual foi a solução? Emergiu o ministério de servir às mesas, o ministério do diaconato, o ministério dos servos. Escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, de boa reputação. Não foi isso? E aí nasce então agora o diaconato. Olha que interessante, agora no meio de Atos, algumas páginas à frente, tem um homem, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, capaz de falar nas línguas diferentes da sinagoga. A gente aprende aqui também que para uma igreja tocar uma cidade, para uma igreja tocar uma sociedade, nós temos que reconhecer o dom de Deus na vida de cada um, o talento de Deus na vida de cada um, amém, queridos? Cada um de nós tem um dom, e uma das maneiras que você entende o seu dom é estudando a palavra. Olha a importância de você fazer a escola Raízes, é estudando a palavra, é lendo, é conhecendo quais são os dons espirituais. A Bíblia ensina inquestionavelmente, todo cristão verdadeiro recebe de Deus pelo menos um dom espiritual. Nenhum cristão tem todos os dons, mas você tem pelo menos um dom. Então você tem que discernir o seu dom, entender o seu dom, entender os talentos que Deus colocou na sua vida e multiplicar esses talentos para a glória de Deus. Amém, queridos? Cada um tem um dom, a igreja é assim. Chega, vai sair todo mundo daqui a pouco, nós vamos sair daqui. Já pensou? Sai com os amigos da igreja para jantar. Cada um tem um dom, cada um tem um jeito. Tem a pessoa que tem o dom da hospitalidade. A Bíblia fala que todo cristão é hospitaleiro, mas a Bíblia menciona o dom da hospitalidade. Tem pessoa que, não é assim? Faz os outros se sentirem bem, é ou não é verdade? Faz os outros se sentirem bem, fala coisas agradáveis na mesa, faz um relacionar com o outro. Tem gente que não sabe se portar à mesa, começa a falar de doença. A minha avó está doente, cheia de pus escorrendo no braço. O irmão com o pudim, ele olha assim para você assim. Ele olha para você assim, a pessoa começa a falar de problemas na hora da alegria, sabe? O ladrão de alegria. A pessoa é sem noção. Ela tem que aprender com quem tem o dom da hospitalidade. Sabe, está sempre com o rosto, uma cara de prisão de ventre, o tempo inteiro nervosa. Você está endemoniado, qual que é o seu problema? Nós vamos orar. O coração alegre aformoseia o rosto, amém, queridos irmãos? Então, tem aquela pessoa que é a alma da festa, tem aquela pessoa que tem um dom, ela tem um dom na mesa, né? Tem o outro que tem o dom de liderança, o dom de presidir, a Bíblia diz. Tem pessoas que têm uma capacidade de gestão. Tem gente que é tão desorganizada que ela marca uma reunião com ela e chega atrasada. A pessoa não consegue organizar nada. Ela não é o dom dessa pessoa. Essa pessoa ela precisa receber um comando, ela não consegue organizar. Já viu? Chega na pizzaria, qual que é a pizza que vocês vão querer? Aí um pede pizza de abobrinha. Está repreendido isso, meu irmão. É pizza de quiabo. Tem um monte de gente para comer e você acha que só está você. Resistir ao quiabo, ele fugirá de vós. Amém, queridos? Chega. Pessoa sem noção, começa a pedir sorvete de passas ao rum, que só ele que gosta disso. Não, aí tem um líder, tem uma pessoa com o dom, ele resolve rápido, meia presbiteriana, meia assembleiana, está resolvido. Ele já fala, ele vê que o garçom está desorientado, desnorteado, nocauteado, ele vai, olha é o seguinte, aquele que é isso, você quer o quê? É alguém que tem um dom. Quem está entendendo o exemplo que eu estou tentando dar aqui? Isso é a beleza do corpo de Cristo, você vai aprendendo, um vai aprendendo com o outro. Chega a hora de pagar. Tem um irmão que tem o dom da generosidade. Louvado seja Deus. Todo cristão tem que ser generoso. Mas tem um irmão que ele é Midas. Tudo que toca vira ouro. Aleluia, 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 aleluia. Aí ele vai, não, hoje é por minha conta. Hoje é por minha conta. Deus está prosperando. Então o apóstolo Paulo está conversando nas diferentes línguas da sinagoga. Ele está conversando. Essa é a beleza da igreja. A igreja não pode ser apática. A igreja também não pode ser o tempo inteiro dividindo. Não, Deus escolheu cada um de nós. Deus conta conosco, amém, queridos? Deus não precisa de nós, mas Ele conta com cada um de nós. Ele coloca dons, talentos na sua vida. E o apóstolo Paulo, esse é o primeiro ambiente. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui que vocês estão ensimesmados? O que vocês estão fazendo aqui? Tem hora que a gente tem que pregar para nós mesmos, amém, queridos? Tem hora que o salmista faz o tempo inteiro isso. Eu disse assim para a minha alma, ele falando com ele mesmo. Ele não é nem bipolar, é quintopolar. Ele vai conversando com ele mesmo, assim, ó.
ele vai conversando com ele mesmo, ele vai falando e vai repreendendo a própria alma dele, falando: não, eu vou servir o meu Deus, a minha alma tem sede de Deus, ela está batida, mas eu estou dizendo para ela: você não vai ficar assim, seu Deus é maior que essa tristeza. Leia os salmos, a anatomia da alma humana, meus irmãos. Então, essa é a beleza, que o Senhor possa avivar a igreja, amém, queridos? Igrejas avivadas. Não podemos ser igrejas dessensibilizadas, não podemos ser igrejas que se tornam apenas religiosas, igrejas que se tornam fossilizadas, igrejas que se tornam apenas um cenário. A igreja é muito mais do que um cenário. No meu doutorado, eu estou terminando agora em 6 meses, se Deus quiser, o doutorado em Filosofia do Direito e Cinema pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então estou estudando cinema e em contato, Deus tem aberto portas, conversado com cineastas, os principais cineastas do Brasil. E em maio eu estava conversando, fui convidado para um café, olha que legal, com o Fernando Meirelles. Fernando Meirelles é o diretor do Cidade de Deus. O Fernando Meirelles me contando sobre como que ele planejou a abertura da Olimpíada do Rio, e eu falando como que eu planejei a abertura do Congresso de Jovens. Louvado seja Deus. E conversando com o Fernando Meirelles, ele falou assim: Davi, foi no dia que morreu o Papa Francisco, e ele me contando sobre o filme que ele fez, os 2 papas. E ele me contando: Davi, você sabe que naquele filme a gente reproduziu a Capela Sistina inteira, ela é reproduzida em tamanho real. Aí ele falou: na verdade, ela é um pouco maior. Aí ele falou brincando: eu construí a maior Capela Sistina do mundo. E ele falou assim: que igreja bonita, que cenário bonito. Eu falei com ele: ó, a igreja é mais que um cenário. Você está falando da parte da estrutura. Agora a igreja não é pedaço de pau, a igreja não é pedaço de piso, a igreja são as pessoas transformadas por Jesus, amém, queridos? É mais do que um cenário, é mais do que simplesmente um lugar bonito. Para você, eu sonho que a minha filha case ali. É mais do que isso. A igreja é a comunidade dos salvos, a igreja é a comunidade dos que foram alcançados pela graça de Jesus. É lugar que as pessoas foram libertas do mal, libertas do pecado, e agora vivem uma vida que glorifica o nome de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus aí? Church, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Deus é fiel, Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, Paulo vai para a praça. Paulo vai para a praça. Olha a segunda parte do verso 17. Então ele discutiu bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Aqui a palavra ágora. Ágora é a praça principal, é a estrutura urbana onde acontece a vida diária, onde as pessoas trabalham, onde tem o escambo, onde tem a compra e a venda, onde tem ali as feiras, é onde as pessoas trabalhavam. Você não deve testemunhar apenas nos púlpitos dentro de uma comunidade de fé, que você possa testemunhar nas praças da cidade, no seu trabalho, onde você passa de segunda a sexta, segunda a segunda, de sol a sol, trabalhando. Quem está entendendo, amém, queridos? Onde você está lá com os seus colegas, com os seus amigos na faculdade, lá também é lugar de testemunhar. O apóstolo Paulo não ficou falando só dentro de sinagoga, não. Ele foi para a ágora. Escute isso. Dentro da comunidade de fé, ele tem um título, ele é apóstolo. Ele é um apóstolo. O apóstolo é enviado, é uma palavra grega que significa enviado, em latim é missionário, enviado com uma missão. Agora, quando ele está na praça, o que o apóstolo Paulo é? Um fazedor de tendas, não é essa a profissão dele? Não era esse o ganha-pão dele, que a Bíblia nos ensina? Aliás, os capítulos seguintes, 18, 19, ele chega em Corinto. E vai ser justamente por esse trabalho, fazer tendas, que o apóstolo Paulo vai fazer uma sociedade com o Priscila e Áquila, e começa a igreja em Corinto, a partir do trabalho. Olha onde que foi ganhar as pessoas para Jesus. Então, uma igreja biblicamente saudável vai ter uma boa teologia do trabalho. Uma teologia do trabalho, e você entender, você conectar o seu trabalho com a missão. Um dia um jovem falou comigo: pastor, eu não entendo o que essa prova de biologia da escola tem a ver com o meu chamado. Até muda para falar, né? Aleluia. Chamado. Qual que é o seu chamado? O meu chamado é pregar Jesus no mundo. Eu falei: que engraçado. O chamado de Jesus foi salvar o mundo, redimir o cosmos. E ele não viu problema nenhum em conciliar o chamado dele e fabricar mesas, bancos de madeira, porque ele era carpinteiro. Mas você é mais santo que Jesus, né? Você é mais espiritual que Jesus. O apóstolo Paulo desce
E diz que ele conversa com todo tipo de gente que estava ali. Olha que interessante, é a única vez na Bíblia que aparece essa palavra, essa expressão, paratugitano, que significa quem estivesse ali. Quem estivesse ali. Meus amados irmãos, nós temos que entender que a praça é lugar de testemunhar a palavra de Deus também, amém, queridos? Isso em vários níveis, desde os níveis mais simples, como por exemplo, levar a Bíblia, a coisa mais simples, você levar a Bíblia com você no seu trabalho. Isso aqui é a coisa mais básica, você é um cristão, lê a Bíblia no almoço, lê a Bíblia no trabalho. Eu lembro quando eu entrei no meu estágio, no escritório de advocacia, eu entrei no estágio de advocacia, eu levava a Bíblia, eu lia na hora do almoço, sempre lia a palavra de Deus, fazia uma oração. E aí um dia, a secretária perguntou para mim assim: Davi, você é crente, né? Eu falei: eu sou muito crente, eu sou crente mesmo, sou muito crente. Falei com ela: por quê? Você está perguntando? Não, é que eu vejo que você vem com a Bíblia, que você faz orações. Eu vou te fazer um pedido. Pois não, hoje é o aniversário do nosso chefe, é aniversário do doutor. Faz uma oração por ele, uma prece por ele. Você faz uma prece por ele, eu vou dar essa ideia. Você faz essa prece por ele na hora do cantar parabéns. Que horas que é? No final do expediente, a gente vai para a Copa, vamos chamar todo mundo. Aí eu vou pedir para você fazer uma oração. Você faz? Eu faço. Aí eu estava lá com a minha Bíblia. Chegou, eu era a pessoa menos importante do escritório. Chegou a hora de cantar parabéns. A secretária falou assim: gente, é o seguinte, o Davi, nosso estagiário aqui, está alguns meses conosco. É um garoto muito sério, é um garoto que tem compromisso com Deus. Ele vai fazer uma prece pelo Senhor, doutor. Ele pode fazer? Aí, pode. Aí eu peguei, todo mundo me olhando. Eu abri a Bíblia. Gente, virou um culto, quase que eu tirei oferta. Louvado seja Deus. Posso ler um salmo também? Pode. Comecei a ler um salmo no trabalho. Li o salmo. Aí eu falei assim: agora eu posso fazer uma oração? Pode. Falei: gente, estenda as mãos para o doutor, nós vamos orar por ele. Os advogados ateus com a mão com preguiça, assim, olhando assim, ó. Aí eu falei: estende a mão, vamos orar. Aí estendi a mão, comecei a fazer uma oração no trabalho. Eu quero te dizer uma coisa: onde você estiver, você é o embaixador do reino de Deus. E aí comecei a orar, e aí eu olhei assim, eles enxugando as lágrimas. A presença manifesta de Deus ali dentro do escritório, na praça, ali na ágora. Eles começaram a ficar tocados. Aconteceram duas coisas depois. Primeiro, eu recebi um aumento, louvado seja Deus, eu nem esperava por isso. Ele ficou tão feliz que ele me chamou: Davi, vem cá, deixa eu falar com você. Eu gostei demais de você, eu nem sabia que você trabalhava aqui. Eu falei: eu trabalho aqui, doutor. Aí ele falou assim: eu gostei demais de você, eu vou dobrar o teu rendimento, tá bom assim? Não precisa, não, eu vou dobrar, eu gostei de você, é muito legal. Eu vou dobrar o rendimento seu. Aí dobrou meu dinheiro, aleluia. Segundo, nem falei isso na oração. Segundo, eu me tornei o intercessor oficial de todos os aniversários. Todo mundo queria que eu fizesse oração. Tinha que fazer oração, tinha que ler o texto bíblico. Uma semana antes, eles já começavam: semana que vem, já escolheu meu salmo, é meu aniversário semana que vem. Eles que pediam para ler a Bíblia para eles. Agora você é uma pessoa sonsa, deixa de ser sonso em nome de Jesus, amém, queridos irmãos? Sonso, vai para o trabalho, a pessoa convive com você um ano, não sabe, não conhece Jesus, não sabe nem que você lê a Bíblia, não sabe nem o que é Bíblia. Por quê? Porque você ainda tem isso na sua cabeça: eu vou ler a Bíblia lá no meu quarto, vou ler a Bíblia lá em casa, aí posto um negocinho na Bíblia, vê a Bíblia na igreja. Não, a praça é lugar de testemunho. Um dos lugares mais importantes para você testemunhar a sua fé, testemunhar com o seu amor. Agora, não é apenas levando a Bíblia fisicamente. Quem está entendendo, amém, queridos? É se comportando biblicamente. É sendo um trabalhador excelente no que faz. É sendo uma pessoa compromissada, uma pessoa zelosa. A excelência glorifica Deus, abençoa as pessoas e promove a sua vida. Provérbios 22, 29. Você já viu alguém excelente no que faz? Não trabalhará para gente obscura, será promovido ao serviço real. As pessoas excelentes, é um princípio bíblico. Comece a praticar o que a Bíblia diz sobre o trabalho, para você ver. Jesus era excelente. Uma vez disseram assim: ele faz tudo muito bem, faz até o mudo falar, o surdo ouvir. O zelo da tua casa me consome. Uma vez ouviram Jesus falar: ninguém jamais falou como esse homem falou. Ele era excelente orador, excelente com as pessoas, amoroso. Amém, queridos?
Então você tem que ser uma pessoa excelente. Eu assumi em 2012 a liderança dos jovens da Igreja Batista Getsemane. Nesse período eu morava em Belo Horizonte com o pastor Jorge Linhares. E era assim, um trabalho expressivo com 4.000 jovens. Todo sábado o culto com 4.000 jovens. E aí foi bem quando saiu uma pesquisa que dizia que tinha 11 milhões de jovens no Brasil que eram da geração nem trabalha, nem estuda. Aí eu falei, não, vamos fazer um projeto. Montamos um projeto chamado Fé Inteligente, que era um projeto justamente sobre testemunhar na praça, testemunhar no trabalho. E começamos a falar sobre a Bíblia para os jovens. O que a Bíblia ensina sobre trabalho, estudo para os jovens da nossa igreja. Peguei, por exemplo, traz seu currículo aqui, menina desempregada há 4 meses. Peguei o currículo da menina, o nome, e-mail, gatinhamimosa@hotmail.com. Falei, filha, isso aqui não é um currículo profissional, isso aqui é outra coisa. Eu falei assim, vamos chamar palestrante de RH. Contratei a palestrante de RH. Paguei do meu bolso, do meu salário de pastor de jovens, paguei do meu bolso. Contratei a palestrante de RH, melhor palestrante de Belo Horizonte. Foi falar com os jovens. Na época nem existia LinkedIn, não existia. Então, ela deu uma palestra sobre montar o currículo, sobre a entrevista de emprego, e tudo isso baseado no princípio bíblico da excelência. Quem está entendendo? E os jovens começaram a melhorar os seus currículos. Tinha jovem que falava assim, não, eu não quero ler, eu não consigo ler, eu não tenho capacidade de concentração. Sabe o que a gente fez? Campanhas de oração, clamando a Deus por cura na mente. Quem crê de verdade que Deus pode curar o câncer, doenças terminais, eu creio no poder de Deus. E se Deus pode curar doenças terminais, Ele pode curar até traumas que bloqueiam a capacidade de reter textos, de reter memória. E nós começamos a orar por jovens que vinham de lares abusivos, jovens que tinham pais que machucavam eles, alcoólatras, e que nunca escutaram que eles podiam estudar. E nós começamos a orar, jovens que tinham insônia, que não dormiam, então nunca rendiam no estudo, acordava cansado. Começamos a pagar um preço, começamos a orar, e os jovens começaram a ser curados de insônia. Tinha um menino chamado Clebão, ele dormiu 3 dias seguidos, louvado seja Deus. Nós oramos, ressuscita ele agora, Senhor. Ele não acorda mais. O Clebão ele tinha insônia, foi revirado do avesso. Esse menino foi curado de uma insônia persistente. Ele chama Kleber, uma bênção. E aí começamos a falar sobre isso. Resultado, para encurtar a história, os jovens começaram a ser aprovados nas melhores universidades do Brasil. Colocamos quase 30 jovens na faculdade de medicina da UFMG. Eu fui convidado para pregar e preguei em praticamente todas as formaturas da UFMG de 2012 até esse ano. Eu não tenho como ir em todas mais, porque é no final do ano. Agora eu envio alguém. Por quê? Porque em todos os anos, chama Vanessa, a mulher do cerimonial, ela já me liga, Vanessa, qual é a data? Eu já falo, qual que é a data? Porque em todas as turmas tem jovens da nossa igreja lá de trás, formando até hoje, formando. Eu quero dizer que Deus tem algo mais aqui para Criciúma, para a sua vida, para a sua família. Receba essa palavra. Nós vamos testemunhar a glória de Deus, amar as pessoas. Você sabia que está acontecendo agora um avivamento no Paraguai? Preguei lá mês passado, 2.000 estudantes de medicina, louvado seja Deus, em Cidade Oeste. Pastor Tiago Chagas, um trabalho, autor da editora Vida também, escreveu o livro Jesus para Ansiosos. Um jovem começou uma célula evangelística, 2.000, eu cheguei, chama Shopping Lago, em Cidade Oeste. Aí eu cheguei, um monte de gente de branco, falei, esse aqui é o céu, eu cheguei no céu. Era uma conferência de estudantes de medicina, eu falei, aleluia, estou vivo ainda, aleluia, eu ainda quero ver minha filha crescer, como é que está aqui. Eu tomei um susto, porque era a conferência, pessoas que têm se destacado. Receba essa palavra na sua vida, meu amado irmão. Pregar a Bíblia nos leva a sermos excelentes no nosso trabalho, amém, queridos? Aí vai para outro assunto. Eu poderia falar aqui muitas coisas sobre nós sermos essas pessoas no trabalho, na praça. Mas em terceiro lugar, Paulo foi chamado para falar entre os filósofos. Olha o que o texto continua dizendo, penúltimo lugar, diz assim, verso 18: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, e alguns perguntavam:
O que está tentando dizer esse tagarela? Na sinagoga, Paulo era um apóstolo dentro da comunidade de fé. Na praça, um fazedor de tendas. Mas agora, eles perceberam a capacidade intelectual de Paulo. Paulo foi educado por Gamaliel. Paulo era um pensador, Paulo era uma pessoa preparada. Olha a importância de nós estarmos aqui estudando teologia, amém, queridos? Quanto maior o preparo, maior a instrumentalidade nas mãos do Senhor. Esse é um princípio que a Bíblia nos ensina. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo então fala com os filósofos, epicureus, estoicos. Os epicureus meio ateus, o princípio do prazer rege a vida deles, em grosso modo. Os estoicos meio panteístas, resignados diante do sofrimento, acomodados, apáticos diante das lutas da vida. E o apóstolo Paulo soube dialogar, conversar com eles, apresentar o evangelho dentro do quadro referencial dessas pessoas, conversando com cada um deles. O texto sagrado faz questão de mencionar as linhas das correntes filosóficas que debateram com Paulo. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que a igreja brasileira, ela tem que estudar a palavra, amém? Para nós também testemunharmos entre os pesquisadores, entre os professores, entre as universidades, amém, queridos? Olha alguns exemplos, eu separei umas imagens, se for possível colocar rapidamente alguns testemunhos. Eu não sei se deu certo, Tiago, a imagem, né? Tem essa primeira imagem aqui, o apóstolo Paulo, quadro muito famoso dele falando no Areópago. Próximo, por favor, meu querido irmão. Esse é o Dr. Denis Mukwege. Dr. Denis Mukwege é um pastor pentecostal no Congo, na República Democrática do Congo, na África. O pastor Denis Mukwege está recebendo aqui o Prêmio Nobel da Paz, louvado seja Deus, em 2018. Sabe qual que é a história desse pastor pentecostal? Ele é médico ginecologista. Ele, trabalhando na sua labuta ali, sabe o que aconteceu? Ele atendendo tantas garotas que foram violentadas na guerra civil do Congo. Violentadas, arrasadas essas garotas. E um dia em especial ele conta que ele foi profundamente tocado. Ele diz que ele viu Deus nos olhos de uma menina estuprada. Eu vi Deus nos olhos de uma menina estuprada. E ele foi para casa falando: eu não posso simplesmente usar todo o conhecimento que eu adquiri para trabalhar e ganhar um dinheiro. Eu preciso usar esse conhecimento para exaltar o nome de Deus, para amar as pessoas, amém, queridos? Eu tenho que tocar a sociedade. Esse conhecimento não é só para eu pregar domingo e aí trabalhar, não. Então ele elaborou um projeto de reconstrução da genitália das garotas que foram brutalmente violentadas e abusadas. Uma a uma, um projeto, financiamento, equipe preparada, tudo, ele providenciou tudo. E começou 1 mulher, 2, 3, 4, 1.000, 2.000 mulheres, 3.000 mulheres, 10.000, 20.000, 40.000 mulheres. Venceu o Prêmio Nobel da Paz, que foi, ele recebeu mais de 100 prêmios. Ele é doutor honoris causa em Harvard, Universidade de Edimburgo. Depois você vai no perfil dele. São dezenas de universidades que ele virou doutor honoris causa. Um homem de Deus, um servo de Deus que nunca negou sua fé, nunca escondeu sua fé. Nós temos que usar o nosso pensamento para glorificar a Deus. Peça ao Senhor criatividade, peça ao Senhor estratégias. Quem recebe essa palavra, você perceber algo que ninguém viu. A igreja que criou o basquete para aproximar crianças. O pastor me mostrando ali as quadras de vôlei, o voleibol também. O basquete e o voleibol nasceram na igreja nos Estados Unidos, como estratégias de abraçar as pessoas. Criaram, olha o que o basquete é, o esporte olímpico. Próximo exemplo, rapidinho aqui alguns exemplos. Esse é o pastor Hannibal Goodwin. Esse pastor criou o filme de celuloide que permitiu a existência do cinema. Sabe por que ele criou o filme de celuloide? Ele era químico também. Porque ele queria criar uma lâmina, uma película tão fina que fosse possível gravar imagens para ensinar a Bíblia para crianças ainda não alfabetizadas. Então, isso foi a intenção dele, criar um aparelho para ensinar a Bíblia para as crianças, e aí virou cinema. Louvado seja Deus por isso. Usar a sua inteligência, usar a sua capacidade. Outro exemplo, por favor, o Exército da Salvação, um casal, William e Catherine Booth. William e Catherine Booth, na Inglaterra, iniciaram esse projeto que é a maior organização do mundo, que ajuda desabrigados nos grandes centros urbanos. Lá na minha faculdade de Direito, lá
da USP é a mais antiga do Brasil, vai completar 200 anos em 2027. Quando você entra na universidade, a primeira coisa que você vê na faculdade é uma caixa do Exército da Salvação. Olha a credibilidade, olha o respeito. E aí tem lá para arrecadar agasalhos, donativos. Do outro lado do Atlântico, do outro lado do mundo, continua rendendo frutos. Eu creio que Deus também pode nos levantar, amém? Como já tem levantado a Aba Church, como já tem levantado a vida do pastor Telmo, da pastora Viviane, de cada um de vocês. Eu fiquei tão emocionado de ver ali o projeto. Não parem, meus irmãos. É isso que Jesus nos ensina. É isso que a Bíblia nos leva a amar a Deus. Jesus aqui resumiu: amar a Deus, amar ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo. É nisso que se resume a lei e os profetas. Jesus ensinou. Se você estudar a lei e os profetas e não amar a Deus e não amar as pessoas, tem alguma coisa errada na sua fé. Você está vivendo a heresia. Olha aqui, meus irmãos, próximo exemplo, Louis Braille. Não dá tempo de falar todo mundo, é apenas para você ver alguns exemplos. Organista da igreja em Paris. Foi peça fundamental, um homem de Deus. Ele perdeu a visão num acidente com 4 anos de idade, 3 para 4 anos de idade, mas muito inteligente. E ele então foi crucial na equipe que desenvolveu o sistema de leitura tátil. Hoje o Braille no Brasil é um direito das pessoas. Olha isso, você pode dar uma glória a Deus por isso. Olha que bonito esses testemunhos para nos mostrarem uma fé engajada, uma fé que toca o mundo. Quando você vai no Panthéon em Paris, onde estão sepultados os grandes nomes da história da França, né? E tem lá homenagens a eles, a Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. Você tem os escritores, Marie Curie. Normalmente quando você vai lá, o que tem mais flores, toda vez que você vai lá, é o de Louis Braille. Do mundo inteiro, é um dos mais honrados. É só gente importante, dos mais honrados, um servo de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Outro exemplo, olha aqui, Abad Lepé. Abad Lepé criou a primeira escola do mundo para surdos. No Brasil fala Libras, a linguagem de sinais brasileira de sinais, mas foi ele que criou esse sistema. Enviou cartas no século passado, 19, e uma delas para o Dom Pedro II, que mandou uma comitiva brasileira ir lá aprender, e aí estabeleceu no Brasil um homem de Deus. Um homem, quando você vai ver os documentos, toda a fundamentação dele, ele citando os textos de Levítico: não fale mal do surdo que não pode se defender, não coloque pedra de tropeço no céu que não vai ver e vai cair. Então ele vai mostrando como que a Bíblia defende o direito dessas pessoas. Seja usado por Deus, meu irmão. Multiplique os seus talentos para a glória do Senhor. Olha aqui, mais um último exemplo aqui. Olha, a irmã Rosetta Tarp, ela criou o rock and roll. Louvado seja Deus por essa irmã, amém, queridos irmãos. Olha que bênção. Uma mulher criativa. A música, eu estou colocando ela aqui como um dos exemplos na música. Minha esposa é cantora lírica, Natália. Minha esposa formada na Universidade de Manchester. Cada dia ela me conta uma coisa do bar, dos grandes compositores. Tudo cristão. Minha esposa, às vezes eu saio para trabalhar, ela está de manhã afinando a voz numa nota bem aguda. Eu vou. A vida é pagar boleto e tentar emagrecer. Amém, queridos irmãos? Vou. Pago os boletos, tento emagrecer, aí volto. Ela está no mesmo lugar. A risada dela é lírica. 12 pregações, pastor, não tem nem voz, nem para fazer a brincadeira mais. Mas quer dizer, quantos cristãos têm se destacado com inteligência? Amém, queridos? Olha só esse exemplo aqui que eu quero dar para vocês. Próximo. Olha as universidades. No símbolo das universidades tem uma Bíblia desenhada dentro. Olha aqui. Princeton, a Bíblia desenhada dentro. Por quê? Porque todas as faculdades, a universidade moderna nasce a partir de centros de formação teológica, de centros de formação missionária. Cristão não tem medo da ciência. Foram os cristãos que criaram a ciência moderna. Olha aqui, Harvard, era um pastor, John Harvard. Ele apelou, o cara meteu 3 Bíblias dentro. Olha ali, Veritas. Cambridge, a mesma coisa. Oxford, a mesma coisa. Próximo, olha aqui. Eu fui
convidado para escrever texto para o jornal alguns anos atrás, e tem mais de 200, acho que já 300 artigos nos jornais, revistas do Brasil. Olha o próximo slide. Esse vestibular aqui, ó, 70 mil inscritos, disputando vagas, aqui, ó, esse vestibular da Unesp. Próximo, caiu, meus irmãos, um texto que eu escrevi, olha aqui, ó, texto 1, o texto de um filósofo chamado Michel Foucault, e embaixo o meu texto. Nem eu sei fazer essa questão, meus irmãos, dá uma olhada nisso aqui. 70 mil jovens. Gente, quando que eu ia imaginar na minha vida isso aqui? Gente, eu fui pastor de adolescentes a vida inteira, pastor de jovens, pastor de universitários, orando para eles passar na universidade. Eu nunca vi um pregador falar isso, nunca li um testemunho assim num livro. Mas uma coisa eu ouvi na igreja, na escola bíblica dominical, na faculdade teológica Koinonia, que eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, que eu tenho que testemunhar com excelência. Então eu fiz os textos o melhor que eu pude. O melhor que eu pude. Quando eu escrevo um texto, quando eu escrevo um livro, eu faço o melhor que eu posso. Se não é melhor, que eu não tenho capacidade de fazer melhor ainda, mas eu quero melhorar. E aí os textos começaram a ser aplicados anualmente, recorrentemente. Prova de escola naval, concurso de professor, concurso público. Caiu agora na prova da faculdade IBMEC de português, as 15 questões da prova de português caíram baseadas num texto que eu escrevi. O que eu quero te dizer, meus amados irmãos, sabe? Presta atenção no que eu estou falando. Se você não converter, você vai melhor no Enem, pelo menos, amém, queridos? Agora, o que você tem feito? Nós não deixamos o nosso cérebro, obrigado, nós não deixamos o nosso cérebro no freezer para vir cultuar a Deus. Nós devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, com tudo que nós temos. Eu oro pela sua vida, para você também ter uma leitura mais fluida para a glória de Deus. Curar traumas, memórias amargas, pessoas que diziam, criaram bloqueios em você, está repreendido em nome de Jesus na sua vida. Você vai estudar, você vai falar, você vai pregar a palavra de Deus. Não é à toa que a igreja é a maior escola formadora de líderes da história da humanidade. O líder servo, Jesus Cristo, que se autodefiniu em termos de humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém, queridos? Em último lugar, para a gente encerrar, onde Paulo fala, no Areópago. O quarto e último lugar. O Areópago é a instância política, onde tem o conselho mais importante da política. Tinham várias instâncias políticas em Atenas. A Bulé, onde acontecia a deliberação do dia a dia. A eclesia, a igreja, a grande assembleia convocada para decidir questões de vida ou morte, guerra ou não com tal país, com tal cidade-estado. Mas agora, meus amados irmãos, Paulo é chamado para falar na colina de Marte, ou colina de Ares, né? Areópago, que é o deus da guerra do panteão grego. E ele chega lá, e o que é bonito? Ele diz, olha, eu estava andando na cidade de vocês, e eu vi que vocês são muito religiosos. Percebeu a diferença? Quando ele viu que eles eram idólatras, na sinagoga, entre os irmãos, ele não discutiu, vocês não fazem nada, mas agora ele está falando com as pessoas. Ele vai ser estúpido? Claro que não. Ele vai ter amor, ele vai ter tato. Ele ensina isso aos colossenses, que o seu falar seja temperado com sal com os que são de fora, que você seja prudente, sábio ao falar com as pessoas de fora. E agora ele está falando, olha, eu vi que vocês são muito religiosos, e tem até um altar ao Deus desconhecido. Esse que vocês não conhecem é justamente o que eu conheço. Eu vim falar desse daqui. Então nós não temos tempo e não é o nosso objetivo hoje, mas ele vai fazer então uma linda pregação, mostrando que Jesus, o enviado de Deus, o Criador do mundo, é aquele que preenche o buraco no nosso coração. Amém, queridos? Como disse Dostoiévski, há um vazio no homem do tamanho de Deus. Só Deus preenche esse vazio. É exatamente inspirado aqui, é um eco dessa passagem bíblica tão importante. O Deus desconhecido. Eu oro, meus amados irmãos, para que a tua leitura bíblica, para que o teu conhecimento bíblico não te torne uma pessoa petulante, soberba, mas ao contrário, mais preparada para perceber a dor das pessoas,
mais preparado para perceber onde está doendo na vida de alguém, e que o Espírito Santo te guie para levar as sementes corretas, jogar a semente nesses ambientes. Você recebe essa palavra sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te use poderosamente para você levantar a semente para essas pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus, que precisam conhecer a palavra de Deus. Eu tenho um colega, que ele é colega lá da faculdade, ateu, ele é juiz, e um dia ele chegou para mim e falou assim: Davi, eu quero que você faça o meu casamento. Eu falei: você é ateu? Ele falou: mas vai que Deus existe, aí você faz o meu casamento, você já garante. Eu falei assim: mas não é assim que funciona. Já pensou, você morre, o que você vai falar para Deus? Deus chega para você, o que você vai falar para Deus? Eu vou falar que eu te conheço, Davi. Eu falei: aí que você vai para o inferno. Eu falei para ele: você ficou maluco? Aí que você vai direto para os quintos dos infernos. Você precisa conhecer o Filho de Deus, Jesus. E aí ele: não faz meu casamento, não complica não, faz meu casamento. E eu tentei falar para esse colega meu, né, do Evangelho, de várias maneiras, e nunca entrou no coração dele, assim, sabe? Ele sempre tinha uma defesa, muito cético, uma resistência. Só que aí eu falei: não, eu vou fazer o seu casamento. Aí, vamos lá conhecer minha noiva. Fui lá conhecer a noiva, fui lá conhecer a casa que eles iam morar, né, o apartamento, ele me mostrando o apartamento. E aí, de repente, eu entrei assim, conversando com eles, eu, minha esposa, conversando com eles, e tudo legal. Aí, de repente, eu peguei em um dos cômodos, ela começou a mostrar como é que ela fazia ali. E aí, eu peguei e falei o Provérbios, né, que a mulher sábia, ela sabe organizar os cômodos, né, com sabedoria, ela adorna com sabedoria os cômodos da casa. Eu citei esse provérbio, né? Olha, Provérbios diz isso, que a mulher sábia, ela, com sabedoria, ela cuida dos cômodos, e a presença da sabedoria na casa é tão importante e tal. E aí eu vi que pela primeira vez esse meu colega, ele parou e mudou, ele ficou olhando assim. E foi quando eu não esperava, às vezes. Eu joguei semente, mas você continua lançando a semente. Quem está entendendo? Aí a gente foi almoçar, aí ele pegou e puxou a conversa. Como é aquele negócio? Onde que está aquela parte na Bíblia? Eu fiquei interessado agora, Davi. Provérbios, existe um livro de tweets na Bíblia? Eu expliquei o que é provérbio. São pequenas frases interessantes, tipo tweet, tipo tweet, só que é de Deus. Mas assim, é um monte. Eu vou ler. Ele começou a decorar os provérbios. Toda sentença da agora tem provérbios. Louvado seja Deus. É um estoque de provérbio para a sentença. E toda vez ele me liga: Davi, você já conhece esse provérbio aqui? É o provérbio. E agora foi a primeira vez que eu percebi que... Quem está entendendo? Isso é você estar preparado na Bíblia, lançando semente. Cada pessoa tem um vazio ali. Cada pessoa tem uma dor. Eu vou encerrar essa mensagem, meus irmãos, para deixar vocês em paz. Vocês não estão me aguentando mais. Louvado seja Deus. Com as três reações, pastor Theo, as três reações à pregação de Paulo. Primeiro, quando Paulo falou sobre a ressurreição de Jesus, alguns zombaram. Primeira reação, quando você pregar a palavra, tem gente que vai te zombar, mas escute: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos preparou para isso. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. A nossa função é lançar semente, amém, queridos? Agora, tem pessoas que vão rir, tem pessoas que vão resistir, tem pessoas que vão... Olha, bem-aventurados serão vocês quando os perseguirem por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Tem pessoas que vão te zombar, tem pessoas que às vezes não vão querer mais ser seu amigo, mas você tem que entender quem você quer agradar. Nós não queremos mais a aprovação de homens, nós queremos agradar ao nosso Deus que está no céu. Segundo, outros adiaram a decisão, procrastinaram. Paulo, tá bom por hoje, chega. Depois você fala mais da ressurreição, tá bom. E aqui você tem que entender que às vezes você vai lançar semente, outro vai regar, outro vai colher, mas todo o crescimento é obra do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Às vezes você vai ser a colheita, às vezes você vai ser aquele que vai lançar a primeira semente, ou algum que vai contribuir regando. Alguns não rejeitaram, não zombaram de Paulo, mas falou: é sempre um risco, ninguém sabe o dia nem a hora que vai partir. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala assim: não tem nada mais certo que a morte e incerto do que a hora dela. As estatísticas são impressionantes, 100% das pessoas morrem, são impressionantes.
Mas ninguém sabe quando que é o dia e quando que é a hora. Então, mas tem gente que adia. Tem gente que adia. Mas em terceiro lugar, diz que Paulo saiu do Areópago e algumas pessoas se juntaram. E porque creram na mensagem. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, a quem o Senhor escolheu, a quem o Senhor chamou, meu irmão, você vai lançar semente, essas pessoas vão se render aos pés de Cristo Jesus. Entre eles tinha um homem chamado Dionísio, um homem importante. Dionísio, membro do Areópago. Sabe o que significa Dionísio? É o deus do vinho. Até os cachaceiros Deus converte, amém, queridos irmãos? Estava conversando com um pastor na nossa igreja. Tem um trabalho que é a Cristolândia. Na PIB tem a Cristolândia. Tem uma irmã, a irmã Silvia. Sabe qual que era o apelido dela na Cristolândia? A bruxa da Cracolândia. Hoje ela é uma pregadora do evangelho, uma missionária, totalmente transformada pelo poder de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Esse é o evangelho que tem poder para mudar vidas. Dionísio se converteu. Atos não fala mais sobre Dionísio, mas Dionísio se tornou o primeiro bispo da igreja ateniense. Se tornou pastor, se tornou um líder na igreja ateniense. Uma pessoa muito importante na história da igreja. E outra mulher chamada Dâmaris. Dâmaris significa bonita. Deus salva os bonitos, Deus salva os feios. Louvado seja Deus, amém, queridos? Há esperança para nós. Os bonitos, né, meus irmãos? Os bonitos. Os feios não se sentem excluídos. Todo tipo de pessoa. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você possa testemunhar entre religiosos, entre ateus, entre filósofos, nas praças, nas sinagogas, nos areópagos da vida. Que a tua leitura da palavra te aproxime de Deus, te aproxime do próximo. Que a tua leitura da palavra não te torne uma pessoa, pedante, uma pessoa de nariz em pé, não, mas que te torne alguém com um senso de responsabilidade ainda maior, com um senso. Deus abençoe a Criciúma, abençoe cada família que está aqui. Ó Deus, continue falando conosco essa noite, fala conosco na reunião de amanhã. Usa o teu servo, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Abençoa, Deus, esse casal, essa família tão preciosa, o pastor Telmo, a pastora Viviane, no nome deles, todos os missionários sustentados por essa casa de oração. Nós te amamos, Jesus. Tem misericórdia de nós queremos te servir, queremos ser fiéis à palavra e sensíveis à dor do mundo, como Jesus nos ensinou. Não queremos viver de modo isolado, não queremos ser pessoas que só pensam em si, egoístas. Deus, em um mundo onde ninguém se importa com o problema de ninguém, onde está todo mundo sempre apressado para ouvir a dor de alguém, que nós possamos ser mais parecidos com Jesus, que nós possamos ser mais hospitaleiros, mais acolhedores, mais solícitos, pessoas mais dispostas a ouvir. Deus, quantas lições! O apóstolo Paulo, de passagem por Atenas, fez mais que aquelas pessoas que estavam ali, acostumadas naquele lugar. Não deixa a gente ficar assim, não deixa a gente banalizar a tua presença, não deixa a gente ficar, ó Deus, estúpido. Não sensibiliza, quebranta os nossos corações, ó Deus, que nós não venhamos esquecer a chama do primeiro amor. Arde mais uma vez em nossos corações, ó Deus. Queremos te amar, te servir, lançar a semente da palavra. Só o Senhor pode tocar no coração. Só o Senhor convence do juízo, da justiça, do pecado. Só o Senhor. Mas nós queremos ser despenseiros fiéis. Queremos ser bons mordomos daquilo que nós temos aprendido. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, Senhor. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó Deus, nós não queremos ser essas pessoas que se tornam simplesmente teóricos. O evangelho não é a teoria, ele é poder para uma nova vida. Nós não queremos ser covardes, não queremos, ó Deus, travestir de reverência o que é timidez, o que é covardia. Não, ó Deus, que haja ousadia, equilíbrio, inteligência missionária, sensibilidade nas nossas vidas. Nós oramos em teu nome. Você pode ficar de pé no seu lugar e por um minuto erga as mãos para a gente. Um minuto de louvor, erga as mãos. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Um minuto de louvor. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Nós te louvamos essa noite. Usa as nossas vidas. Queremos, ó Deus, levar a luz do teu evangelho. Ó Deus, nós oramos
Quem sabe esse ano vamos batizar ainda a nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos pelas novas gerações, nós oramos pelos casamentos, nós oramos pelos netinhos, pelos sobrinhos, nós oramos por cada lar aqui representado. Que a tua palavra seja a base do nosso lar, que a tua palavra seja a base dos nossos pensamentos, que a tua palavra seja a base das nossas palavras. Não queremos pecar com as palavras, dizendo palavrões, dizendo palavras torpes, dizendo blasfêmias, dizendo mentiras, dizendo falso testemunho, dizendo bisbilhotice, fofoca. Não, queremos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Queremos parar de murmurar, parar de ficar reclamando, e queremos, ó Deus, levar a tua palavra. Queremos brilhar, ó Deus, para que o teu nome seja exaltado. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Toda a glória a Deus, toda a glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Vamos juntos exaltar o Cordeiro de Deus, vamos juntos exaltar Jesus.